O som angustiante das sirenes ressoa pelas ruas, enquanto o noticiário transmite imagens de líderes mundiais em tensas reuniões. A tensão entre a Rússia e a OTAN atinge seu auge, e o mundo observa com respiração suspensa. Nos últimos anos, uma série de eventos geopolíticos tem alimentado esse cenário de incerteza e medo. A Rússia, buscando reafirmar seu poderio numa Europa cada vez mais unida, realiza manobras militares nas fronteiras de países que, outrora, faziam parte de sua esfera de influência. Do outro lado, a OTAN, uma aliança de defesa mútua, responde com exercícios de grande escala, demonstrando sua prontidão em proteger cada um de seus membros. O estupim parece estar mais próximo a cada dia. As sanções econômicas impostas à Rússia por sua anexação da Crimeia e seu envolvimento nos conflitos no leste da Ucrânia só pioraram a situação. Em resposta, a Rússia intensificou sua retórica, sugerindo que não hesitará em usar seu arsenal nuclear se sentir que sua segurança está ameaçada. Os discursos inflamados de ambos os lados são acompanhados de uma corrida armamentista que só faz aumentar a tensão. Recentemente, a instalação de sistemas de mísseis de defesa em países do leste europeu, membros da OTAN, foi vista por Moscou como uma ameaça direta. Essa percepção gerou um aumento na presença militar russa em regiões estratégicas, como Kaliningrado, uma pequena área russa entre a Polônia e a Lituânia. A resposta da OTAN foi rápida e contundente, movimentando tropas e equipamentos para o leste europeu, numa clara demonstração de força. A tecnologia, que deveria ser um ponto de avanço e colaboração entre nações, tornou-se mais uma fonte de disputa. Ciberataques e espionagem cibernética são agora armas utilizadas para desestabilizar governos e sociedades. A desconfiança é palpável, e qualquer movimento é visto com suspeita. O mundo está em alerta, esperando que os líderes encontrem um caminho para a diplomacia antes que qualquer erro de cálculo possa desencadear consequências irreversíveis. Diante desse cenário, as pessoas em todo o mundo sentem a crescente apreensão. As redes sociais e os meios de comunicação intensificam essa sensação de vulnerabilidade, enquanto vozes pedem por paz e entendimento. O medo de um conflito nuclear, que por décadas parecia uma possibilidade remota, agora paira como uma sombra sobre a humanidade. É nesse ambiente de incerteza que a próxima fase se desenrola, com os olhos do mundo atentos a cada movimento, cada palavra. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O mundo, em um instante, foi tomado por uma apreensão que não se via há décadas. Pessoas comuns, ao redor do globo, pararam. Os olhos fixos nas telas, as mãos trêmulas segurando celulares, capturavam imagens de líderes mundiais com expressões sombrias. Em cafés, escritórios e salas de estar, o murmúrio era sempre o mesmo. É verdade? Será que realmente vai acontecer? Em Tóquio, uma mãe apertava a mão do filho no caminho para a escola, enquanto o rádio do carro transmitia atualizações urgentes. O garoto, ainda inocente aos horrores do mundo adulto, apenas observava as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto da mãe. Na cidade do Cabo, um grupo de amigos se reuniu ao redor de uma mesa, seus olhos refletindo medo que palavras não conseguiam expressar. O som de sirenes ecoava ao fundo, uma trilha sonora angustiante para um dia que prometia ser longo. Na Europa, os sinos das igrejas tocavam ininterruptamente, um chamado à oração e à esperança em meio ao caos. Em Nova York, as pessoas se abraçavam nas ruas, desconhecidos unidos por uma vulnerabilidade compartilhada. O céu, de repente, parecia mais vasto e impiedoso, uma lembrança do quão pequenos todos somos diante da imensidão do universo. Nas redes sociais, centenas de milhares de mensagens inundavam as timelines. Emojis de lágrimas, corações partidos e orações formavam um mosaico digital de sentimentos universais. Um usuário, de algum canto remoto da Austrália, postou: "Minha avó sempre dizia que o medo nos torna humanos. Hoje, sinto isso mais do que nunca." E em resposta, uma avalanche de curtidas e comentários solidários, cada um uma gota no oceano de emoções globais. Os mercados financeiros também não passaram ilesos. As bolsas de valores cambaleavam, um reflexo direto da incerteza que permeava o ar. Investidores, com olhares perdidos, tentavam prever o imprevisível, enquanto economistas falavam sobre os possíveis impactos catastróficos em economias já fragilizadas. O mundo estava em alerta, mas era nos pequenos gestos que a verdadeira essência humana se revelava. Um vizinho batia a porta do outro, oferecendo ajuda. Professores consolavam alunos com palavras de conforto. Estranhos dividiam suas histórias, buscando e oferecendo consolo. Todos, de alguma forma, tentavam encontrar um fio de esperança em meio à escuridão iminente. Nesse cenário de tensão palpável, havia também uma sensação de união inédita. Fronteiras políticas e culturais se diluíam diante da ameaça comum. Era como se a humanidade, por um breve momento, tivesse se lembrado de sua fragilidade e da importância de estar juntos.
Essa solidariedade silenciosa, quase imperceptível, era um lembrete de que, apesar de tudo, o coração humano ainda pulsava com força, esperando pela luz em tempos de trevas. A tensão crescente entre potências nucleares evoca um cenário terrível que poucos ousam imaginar. No manto da noite, quando a cidade deveria estar dormindo, as luzes não piscam mais. Elas não existem. Em um piscar de olhos, o céu se transforma em um espetáculo aterrador de brilhos e sombras. As sirenes ecoam, mas para muitos, é tarde demais. A guerra nuclear não é apenas uma batalha de armas, é uma devastação de vidas, sonhos e o futuro. Imagine uma manhã como qualquer outra. Pessoas se despedem de suas famílias, rumando para o trabalho sem saber que aquela rotina nunca mais será a mesma. O rádio interrompe a música com uma notícia urgente. As tensões atingiram um ponto de ruptura. Em segundos, o mundo se transforma em um caos indescritível. O som ensurdecedor de explosões varre a tranquilidade, enquanto nuvens em forma de cogumelo escurecem o dia. Em cidades como Moscou, Nova York ou Berlim, o impacto é devastador. Prédios se desintegram, transformando-se em poeira. Ruas inteiras se convertem em labirintos de destroços. E as famílias? Aquelas que se reuniam em torno da mesa de jantar, agora espalhadas, cada membro lutando por sua sobrevivência. Para muitos, o lar se torna uma memória distante. Os olhares são de desespero, buscando por rostos conhecidos em meio à multidão de desconhecidos. As crianças, que deveriam estar brincando, agora choram, perdidas em um mundo que não reconhecem mais. O vazio é palpável, uma ausência que corrói a esperança. Nos hospitais, a situação é desesperadora. Os corredores estão lotados de feridos, e médicos e enfermeiros lutam contra o tempo. O suprimento de medicamentos é limitado, e as lágrimas de impotência escorrem silenciosamente por seus rostos. Eles sabem que não podem salvar a todos. O cheiro de fumaça e destruição impregna o ar, tornando a respiração um ato doloroso. Os sobreviventes carregam cicatrizes que vão além do físico. Elas se alojam na alma, um lembrete constante do que foi perdido. Em meio a esse cenário desolador, alguns se recusam a desistir. Gestos de humanidade surgem nos lugares mais improváveis. Estranhos se tornam aliados, compartilhando o pouco que têm em nome da sobrevivência. Há quem ofereça abrigo, um pedaço de pão ou mesmo um abraço reconfortante. O silêncio pesado é quebrado por murmúrios de solidariedade, onde antes havia apenas o som do medo. A natureza, por sua vez, chora sua própria dor. Animais vagam sem rumo, suas casas destruídas e o habitat contaminado. Florestas inteiras se transformam em cinzas, e rios antes cristalinos agora correm poluídos, carregando consigo a marca da guerra. A cicatriz deixada no planeta é profunda, impondo um luto que ecoa por gerações. E o futuro? Ele se torna uma pergunta sem resposta, uma página em branco aguardando por quem ousará escrevê-la. As cidades, que já foram símbolos de progresso, estão agora em ruínas. Os corações, que um dia bateram com esperança, lutam para encontrar um novo ritmo. A reconstrução não é apenas dos edifícios, mas das próprias vidas. É nesse ponto que nos encontramos, diante da escolha de aprender com a dor ou sucumbir a ela. Diante desse cenário, é impossível não refletir sobre o preço que pagamos pela guerra. As cicatrizes são profundas, mas a capacidade humana de resiliência e solidariedade pode emergir das cinzas. Histórias como essas nos lembram da fragilidade do mundo e da importância de cuidarmos uns dos outros. Compartilhe essa mensagem e mantenha viva a chama da esperança. A devastação começaria com uma explosão de luz, mas suas consequências ecoariam em ondas invisíveis por todo o planeta. Países distantes, que inicialmente poderiam sentir-se seguros, logo perceberiam que a distância não é um escudo contra a calamidade. A poeira radioativa não respeita fronteiras. Ela viajaria com os ventos, atravessando oceanos, transformando os céus azuis em paletas cinzentas. Regiões que nunca conheceram a guerra direta se viriam sufocadas por uma nuvem de medo e incerteza. Os efeitos diretos seriam apenas o começo. A interrupção do comércio global resultaria em prateleiras vazias, não apenas nos países em conflito, mas em todos os cantos do mundo. Agricultura e indústria, os pilares da civilização moderna, desmoronariam sob o peso de um inverno nuclear iminente. O Sol, obscurecido por partículas de cinza, negaria luz e calor essenciais para o crescimento das plantações. A fome se tornaria uma realidade palpável, não apenas uma manchete distante. Em cidades até então alheias à guerra, o cotidiano mudaria de forma abrupta. Hospitais, já sobrecarregados, se viriam diante de novas ondas de refugiados e doenças. Epidemias se espalhariam rapidamente em campos superlotados, onde a esperança de um amanhã melhor se desintegraria a cada dia que passasse. A solidariedade entre nações, tão crucial em momentos de crise, enfrentaria seu maior teste.
Quem ajudaria quem, quando todos precisassem de ajuda? No hemisfério sul, onde muitos poderiam acreditar estar a salvo, as mudanças climáticas extremas desafiariam essa noção de segurança. Aumento das temperaturas, tempestades violentas e secas prolongadas seriam apenas alguns dos novos desafios enfrentados por populações já vulneráveis. A migração em massa se tornaria uma resposta desesperada, enquanto famílias inteiras buscariam abrigo e sustento em terras cada vez mais escassas. As tensões políticas se intensificariam, com governos lutando para manter a ordem em meio ao caos. Conflitos internos eclodiriam, alimentados por escassez de recursos e desigualdade crescente. Nessa nova realidade, líderes seriam forçados a tomar decisões impossíveis, pesando o bem-estar de seus cidadãos contra a necessidade de sobrevivência em um mundo radicalmente transformado. A dor não se limitaria ao físico. Seria um golpe direto na alma humana, desafiando nossa resiliência e capacidade de adaptação. O trauma deixaria cicatrizes profundas, não apenas nas cidades destruídas, mas nos corações daqueles que sobreviveram. Cada dia se tornaria uma luta para encontrar sentido em meio à desolação. Contudo, mesmo nas sombras mais escuras, brilhos de humanidade emergiriam. Em meio ao desespero, gestos de bondade e sacrifício relembrariam a todos da força invisível que nos conecta. A capacidade humana de amar, cuidar e reconstruir seria testada, mas não destruída. É nesse cenário que a esperança silenciosa começaria a brotar, preparando o terreno para histórias de resiliência e renovação. Histórias que nos inspirariam a lembrar que, apesar de tudo, a bondade ainda pode prevalecer. Em meio ao caos e à devastação que uma guerra nuclear poderia trazer, é essencial lembrar que a esperança e a resiliência humanas já foram testadas em momentos sombrios da história. Imagine um jovem que, no frio rigoroso de Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial, encontrou força nas páginas de um livro velho. A cada linha lida sob a luz fraca de uma vela, ele não apenas buscava escapar da realidade cruel ao seu redor, mas também se agarrava à ideia de um futuro melhor. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas pela incerteza do amanhã. Ainda assim, ele persistia. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de guerra, a mente busca refúgio na esperança. Em Sarajevo, durante o cerco da cidade nos anos 90, famílias inteiras se uniram em abrigos improvisados. Entre elas estava uma mulher que diariamente preparava refeições com o pouco que tinha, transformando cada prato em um símbolo de resistência. O aroma do pão recém-assado trazia não apenas sustento físico, mas também reconforto emocional. O sorriso nos rostos das crianças ao provarem aquele pão era uma chama de esperança que nenhuma bomba poderia apagar. Através de gestos simples, a humanidade se reafirma, mostrando que, mesmo quando os recursos são escassos, a generosidade pode ser abundante. Lembramos também de um médico em Ruanda, que em meio ao genocídio, arriscou tudo para salvar vidas. Ele percorreu quilômetros a pé, com pouco mais que um estetoscópio e uma determinação inabalável. Cada batida de coração que ele conseguia preservar era uma vitória silenciosa contra a escuridão. Sua coragem e dedicação acenderam uma luz em muitos que já tinham perdido a fé. Através de atos de bravura como o dele, percebemos que a bondade humana pode resistir mesmo às maiores atrocidades. Em Hiroshima, após o devastador ataque nuclear, uma jovem que sobreviveu encontrou força para plantar árvores onde antes havia destruição. Cada semente que ela colocava na terra era um voto de confiança na capacidade de renascer. Ela sabia que talvez não visse as árvores crescerem, mas acreditava que um dia elas proporcionariam sombra e frutos para gerações futuras. Sua determinação em plantar vida onde só havia morte era uma mensagem poderosa de que sempre há espaço para recomeçar. Essas histórias nos ensinam que, mesmo diante do pior, o espírito humano consegue encontrar luz nas sombras. Elas nos lembram que a esperança não é apenas um sentimento abstrato, mas uma força tangível que nos impulsiona a agir, a cuidar e a reconstruir. Ao relembrar a coragem e a resiliência dessas pessoas, somos inspirados a acreditar que, mesmo em tempos de crise, a humanidade pode emergir mais forte. E é esse fio de esperança que nos conecta, que nos faz querer agir, apoiar causas que promovam a paz e a solidariedade. Que possamos aprender com essas histórias e nos tornarmos portadores de luz em tempos de escuridão. Em tempos de crise, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, é o amor que muitas vezes se ergue como a força mais poderosa e inesperada. Imagine uma cidade devastada, onde os edifícios são apenas sombras do que já foram. No entanto, entre os escombros, vemos pessoas se unindo, ajudando umas às outras a encontrar abrigo, partilhando o pouco que têm. São nesses momentos que a solidariedade emerge como uma luz suave, mas firme, que guia a humanidade para fora da escuridão. A história nos deu exemplos emocionantes de como o amor pode superar até mesmo as adversidades mais terríveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, inúmeras famílias abriram suas portas para estranhos, oferecendo proteção e esperança.
Esses atos de bravura e compaixão não apenas salvaram vidas, mas também reafirmaram nossa capacidade de cuidar uns dos outros, mesmo quando o mundo parecia ter perdido seu caminho. Em crises recentes, como desastres naturais ou conflitos armados, temos visto comunidades inteiras se erguerem como uma só, colocando de lado diferenças para estender a mão a quem precisa. Lembra-se do furacão Katrina? Embora a devastação fosse imensa, o verdadeiro legado daquela tragédia foi a força do espírito humano. Milhares de voluntários de todos os cantos dos Estados Unidos uniram-se para reconstruir, não apenas casas, mas vidas. Eles trouxeram mais do que ferramentas e suprimentos, trouxeram esperança e a certeza de que ninguém estava sozinho. Mesmo quando as circunstâncias são avassaladoras, sempre há aqueles que escolhem ver o próximo como um irmão. Em zonas de guerra, onde o medo e a incerteza reinam, há histórias de soldados que arriscaram suas vidas para salvar civis, de médicos que trabalharam incansavelmente em hospitais improvisados, garantindo que o amor e a compaixão não fossem vítimas das bombas. Esses exemplos nos mostram que, em meio ao caos, a bondade humana não só persiste, mas floresce. Podemos não controlar as forças que levam ao conflito, mas podemos decidir como reagir a elas. É essa escolha que define nossa humanidade. Amar em tempos de guerra é um ato de coragem. Solidariedade é um grito de resistência. Quando confrontados com a possibilidade de um desastre nuclear, devemos nos lembrar dessas histórias. Elas nos ensinam que a verdadeira força não reside em armas ou poder, mas na capacidade de cuidar do outro. Que possamos nos inspirar nesses atos heróicos e, quem sabe, sermos nós mesmos a próxima história de amor e solidariedade a ser contada. Histórias como essa nos lembram de ser gentis. Compartilhe esperança hoje. A história nos ensina que, muitas vezes, a humanidade caminha na beira de um precipício, flertando com o desastre, mas é a sabedoria acumulada ao longo dos séculos que nos puxa de volta para a segurança. Olhe para os conflitos passados e perceberá que, por trás de cada batalha, há lições valiosas que, se bem compreendidas, podem nos guiar a um futuro mais pacífico. No calor da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido entre duas superpotências, o medo de uma guerra nuclear era palpável. As pessoas viviam sob a sombra de uma destruição iminente. No entanto, foi através de um diálogo cuidadoso e da diplomacia que o mundo conseguiu evitar uma catástrofe nuclear. Os líderes de então entenderam que o poder não reside apenas na capacidade de destruir, mas na habilidade de construir pontes. Acordos como o Tratado de Não Proliferação Nuclear surgiram desse entendimento, servindo de lembrete constante de que, mesmo nas condições mais difíceis, a conversa e a compreensão mútua são nossas ferramentas mais poderosas. Assim, a história nos oferece um espelho, refletindo tanto nossos erros quanto nossas conquistas. E é esse espelho que nos permite ver além do horizonte de conflitos, vislumbrando um mundo onde a cooperação prevalece sobre a competição. As sementes da paz são plantadas em terreno fértil quando cultivamos a empatia e a abertura ao diálogo. E, ao fazermos isso, não apenas evitamos o desastre, mas também construímos um legado duradouro para as futuras gerações. Vamos lembrar que cada conflito evitado é uma vitória da humanidade. Ao revisitar os momentos em que estivemos à beira do abismo, percebemos que a verdadeira força está em reconhecer a fragilidade da vida e, a partir desse reconhecimento, trabalhar juntos para protegê-la. A diplomacia é a arte de encontrar soluções onde parece não haver nenhuma. É a capacidade de ver o outro como um parceiro em potencial, e não como um adversário. E é essa mentalidade que precisamos adotar para navegar pelas águas turbulentas de um mundo em constante mudança. Aprendemos que quando nos unimos em busca de um propósito comum, somos capazes de superar até mesmo os desafios mais assustadores. Que essa lição ressoe em nossos corações e nos inspire a agir com compaixão e sabedoria. A história nos mostra que a bondade e a compreensão são capazes de salvar vidas. E, ao olharmos para trás, vemos que os momentos em que escolhemos o diálogo em vez do confronto são aqueles que realmente definem nossa humanidade. É hora de abraçar essa herança e usá-la como guia para um futuro onde a paz não seja apenas uma esperança distante, mas uma realidade tangível. Que possamos lembrar que cada palavra dita com cuidado e cada gesto de bondade contribuem para um mundo mais seguro e mais unido. A paz é uma ideia que parece tão simples, mas que, ao mesmo tempo, se mostra incrivelmente complexa. A história humana está repleta de momentos em que a guerra falou mais alto do que o diálogo, quando a destruição prevaleceu sobre a construção. Contudo, mesmo diante da devastação, há sempre um fio de esperança que nos convida a acreditar que um futuro mais pacífico é possível. Em um mundo onde as tensões podem facilmente escalar para conflitos que ninguém realmente deseja, a união global não é apenas desejável, mas essencial. Imagine um mundo onde as nações se veem não como adversárias, mas como parceiras. Um mundo onde a colaboração e o entendimento mútuo formam a base das relações internacionais. Essa visão não é uma utopia inalcançável, é um chamado à realidade que podemos construir juntos.
Quando pensamos no que está em jogo, percebemos que a paz não é apenas uma ausência de guerra, mas a presença de justiça, igualdade e respeito mútuo entre os povos. A guerra nuclear, em sua essência, é a antítese de tudo que valorizamos como sociedade. Ela representa um ponto sem retorno, uma linha que, atravessada, pode significar o fim da civilização como a conhecemos. A possibilidade de tal conflito nos ensina uma lição valiosa, que o poder de destruir deve ser sempre superado pelo poder de criar. Criar laços, construir pontes, instaurar diálogos que, por mais difíceis que sejam, são o único caminho para uma coexistência pacífica. É nesses momentos de reflexão que percebemos a importância de cada um de nós. Não são apenas os líderes e as nações que carregam a responsabilidade de preservar a paz. Somos todos nós, em nossas conversas diárias, em nossas interações pessoais, que podemos plantar as sementes de um entendimento mais profundo. Um comentário gentil, uma escuta atenta, um gesto de solidariedade. São essas pequenas ações que, somadas, constroem uma cultura de paz. Portanto, ao nos depararmos com a possibilidade de um conflito de proporções inimagináveis, somos chamados a agir. A nos engajarmos em conversas significativas sobre desarmamento e cooperação internacional. A reconhecermos nosso papel na construção de um mundo onde a paz não seja apenas uma palavra, mas uma realidade vivida por todos. Histórias como a que exploramos nos lembram do poder transformador da gentileza e da compreensão. Compartilhe essa esperança, inspire outros a fazerem o mesmo. Juntos, podemos garantir que as gerações futuras herdem um mundo mais justo e pacífico.